brasileiro não percebe isso. Independente disso, da gente desafogar a sociedade e permitir mais concorrência com custos mais baixos, independente disso, imposto de propriedade no conceito errado. Ele é errado. Se você cobra imposto na propriedade, não existe propriedade. No Brasil, não existe propriedade. Ninguém é dono de nada. Exatamente. Eu votaria em você para presidente, cara. Quero ser presidente, não, mas eu agradeço pela confiança e pelo voto. Cara, o Bolsonaro, igual você falou no começo, ele prometeu muita coisa, chegou lá e não fez porra nenhuma. Você acha que ele era o cara que realmente tinha intenção de fazer, chegou lá e foi corrompido, ou ele não fez porque não dava pra fazer mesmo? Você já assistiu Politicamente Incorreto, do Danilo Gentili? Eu já assisti algum pedaço, né, daquele stand-up dele, o show inteiro de piada. É uma série que tá na Netflix. Tem uma série, cara? Não vi. Assista essa série, é bem legal. É bem a história do Bolsonaro, tá? O Danilo Gentili é um político do Centrão e tal, e aí uma hora ele vai receber uma propina, e na hora que ele vai pegar, então tá sendo gravado, querem prender ele tá sendo investigado. Na hora que ele vai pegar a propina, pegar o dinheiro, tem uma aranha nas notas. E aí ele vê na hora, ele, peraí, o que é isso aqui? Tira isso daqui! E joga o dinheiro fora. E aí tá filmando, quem vê o vídeo depois acha, pô, que cara honesto. Ele não quis receber a propina. E aí ele ganha destaque, vai concorrer a presidente e tal. E foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Saiu aquele áudio falando, o único que não estava recebendo propina era o Bolsonaro. Né? E aí ele ganhou muita projeção com isso. E eu acho que ele até teve uma boa intenção no começo, mas ele ficou 28 anos como deputado sem fazer absolutamente nada, tá? E ele apagou esse passado dele, 28 anos que nós pagamos o Bolsonaro, e ele não fez absolutamente nada pelo Brasil. Eu acho que ele acreditou no mito que criaram em relação a ele, até quis fazer, mas todo mundo ali era seu amigo, ele acabou liberando tudo para os amigos, e isso foi até um dos casos mais absurdos, né? Porque o Bolsonaro liberou um absurdo de dinheiro para deputados, né, para o Centrão, e não aprovou nada. Nada. Nem a questão do armamento, que ele fez por decreto em vez de fazer por projeto de lei, que aí foi uma sacanagem dele, porque ele quis deixar as pessoas na mão dele, né? Se eu ganhar a eleição de novo, por decreto. Mas como ele deixou por decreto, em vez de por projeto de lei, ele passaria o projeto de lei se ele pautasse, e ele não quis pautar. Ele passaria. Todo mundo estaria protegido com a sua arma aí. Mas ele colocou com decreto. O que aconteceu no primeiro dia que o Lula foi presidente? No primeiro dia cai o decreto do Bolsonaro. E um monte de loja aí de armamento fechou. E essa questão que está acontecendo com ele hoje, você acha que é justo? Ele não pode dar entrevista, está sendo basicamente censurado e tal, tornozeleira. Absolutamente injusto. Ainda mais o cara, você impedir uma pessoa de falar pro próprio filho, né? Isso aí é um absurdo. Tornozeleira, vamos colocar o cara, sei lá, ele tá ameaçando de fugir do país, de qualquer coisa. Os passaportes dele foram tomados. Ele nem pode sair. Então, me parece mais retaliação, né? Não vejo. Eu entendo, como eu falei, eu acho estranho um cara que perde a eleição e faz 14 reuniões registradas, tá? 14 reuniões com os líderes das Forças Armadas. Eu entendo que ele queria dar um golpe, mas ter tirado o Lula da cadeia e devolvido os direitos políticos, isso também não foi um golpe? Exato. Para mim, o golpe foi esse. Esse foi um golpe. E aí o Bolsonaro, eu entendo que ele queria dar um contragolpe, mas ele não deu. Então, se eu fizer um plano para assassinar qualquer um de vocês e eu não executar, isso não é crime. Eu não sou advogado, mas até onde eu sei, isso não é crime, tá? Então, por isso, não. Mas por outras coisas que ele fez, que aí eu acho que ele deve ser investigado, ele acabou com a Lava Jato, ele mudou o comando da Polícia Federal para proteger os próprios filhos. Então, essas coisas, para mim, precisam ser investigadas. Mas esse caso, né? O que eu achei sacanagem nessa história do golpe é já que o golpe, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, parece que ele teria chamado os líderes do Exército, Marinha e Aeronáutica, e parece que um aceitou dar o golpe e 2 líderes não. Então o golpe não ia acontecer. A partir do momento que o golpe não vai acontecer, ele deveria ter chego para o povo que estava lá na frente do quartel, tá, e falou, gente, vão para suas casas. Tá, acabou, não vai ter nada, vão para suas casas. Não. Deixou acontecer. E botou toda essa galera na cadeia.
E não só isso, né, que ele havia dito também, antes do mandato dele, que seria um governo voltado para prevenir a família, né, dos malefícios aí, a questão toda. Só que ele foi o governo que mais fortaleceu leis feministas. E a gente sabe que o feminismo ele visa destruir a família. Tem gente que fala, o feminismo beneficiou os homens, porque agora que as mulheres gozam de liberdade sexual, os homens estão aproveitando. Mas que homem que faz do sexo a vida dele? Eu acredito que todo homem funcional não faz de um ato libidinoso o centro de sua própria vida, né? Se teria beneficiado o homem se realmente o feminismo visasse, de fato, os direitos iguais, só que elas só querem direitos e não querem ter os mesmos deveres. Aí que está o problema do feminismo. Damares Alves foi um câncer no governo, né? Foi um câncer. Então, você tem, por exemplo, no que depender... algumas coisas que precisam mudar nesse país, tá? Então, por exemplo, tensão socioafetiva. Você tem que sustentar filho que não é biologicamente seu, isso, se depender de mim, vai acabar. Tá? Exatamente. Você tem que sustentar o seu filho. Nossa, sacanagem, velho. Filho dos outros, não. Então, sustentar filho que não é biologicamente seu, só se você quiser. Você namora uma mulher, você casa com uma mulher que tem filho, e você quer adotar aquela criança dela. Você assinou. Ah, mas aí separou. Né? Separou, também não paga mais pensão. Paga, porque quando você registrou aquela criança, é um acordo que você tinha um acordo que você fez com a mulher, quando você casou com ela. Quando você registrou com a criança, é um acordo que você fez com a criança. Tá? Você largou da mulher, você não pode quebrar um acordo com a criança. Agora, igual tá acontecendo, que você namora 2 meses uma mulher e já vem boleto de pensão socioafetiva, tá? Isso é um absurdo. Outra coisa, prender, a única dívida que dá cadeia no Brasil é por pensão. Eu não posso pegar um cara que perdeu o emprego, deixou de pagar a pensão um mês e botar esse cara na cadeia comum, com um presidiário, igual acontece aqui, porque esse cara é aliciado, esse cara sai de lá cheio de coisas para fazer que os criminosos pedem. Então, eu até sou a favor que o cara não pagou pensão, que ele seja retido. Mas não pode ser em cadeia, não pode ser em presídio. Você entendeu? Então, o homem, por exemplo, a Constituição brasileira já faz tempo que não vale para o homem. Ela vale alguma coisa. Ela não está valendo para ninguém, né? Mas, por exemplo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, certo? Sim. Se você Tecnicamente deveria ser, né? Se você namora uma moça, coloca ela pra dentro da sua casa pra morar com você, daqui uma semana ela vai na delegacia e falou que você bateu nela, você não pode entrar mais na sua casa. Você é culpado até que você prove que é inocente. Só que até você provar que é inocente, ela vendeu todas as coisas da sua casa e foi embora. Então tudo isso aí pra mim tem que acabar. O foda é quando isso ainda é chamado de justiça ainda, né, cara? Uma parada injusta, mano. E se as feministas elas lutassem de fato por direitos iguais, né, tratando uma igualdade de gênero como tecnicamente elas pregam, elas seriam as primeiras a ser contra Lei Maria da Penha, delegacia de polícia para mulheres, seriam as primeiras a ser contra isso. Só que não, elas querem mais e mais e mais. Enquanto elas não verem o homem minúsculo, elas não vão se dar por satisfeitas. O problema é o seguinte, bandido não tem gênero. Bandido existe homem e existe mulher. Tem homem bandido e tem mulher bandida. E geralmente cometem tipos de crimes diferentes. Tá? A mulher comete... O homem, ele assassina, ele mata e tal. Crimes violentíssimos. Rouba e tal. A mulher, por exemplo, tem muito esse tipo de crime. Hoje é amparado pelas leis, onde ela rouba de homens, por exemplo, e usando o relacionamento e tal. Tá? Isso é uma coisa que precisa mudar absurdamente. Só que o problema é o seguinte... existem várias mulheres, eu conheço, amigas minhas, que casou com um cara pensando que aquele cara realmente ia ser o príncipe encantado, tal, que é uma mulher boa, que é uma mulher honesta, casou com um cara, ela engravidou, teve um filho e o cara simplesmente sumiu, foi embora, o cara é um canalha, tá? E essa mulher honesta que casou esperando ter uma família e tal, ela tem direito a uma segunda chance. Ela tem direito a casar de novo, e inclusive ter um pai para esse filho. Só que, por causa dessas leis, os homens não querem nem falar com mulher que tem filho. Não querem nem falar. E outra coisa, quando se relaciona com a mulher que tem filho, o homem agora ele está fazendo questão de tratar mal a criança. Porque se ele tratar bem, gera o vínculo socioafetivo. Olha o absurdo que essa lei criou. Eu até brinquei, agora o cara namora com uma mulher que tem filho, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um vídeo dando um tapa na cara da criança, para ele mostrar que ele com a criança.
Então, claro que eu tô levando, isso inclusive uma técnica, né? A gente tá levando para o absurdo, né? Mas para mostrar o absurdo que é essa lei. Então, as boas mulheres estão sendo prejudicadas, as mulheres honestas estão sendo prejudicadas, crianças inocentes estão sofrendo por causa de lei feminista estúpida, que o Bolsonaro aprovou 70. E sem contar a questão lá também de a equiparação de um relacionamento estável com aquele vínculo, né, como se fossem casados, né? Por exemplo, às vezes o cara, ele tem uma relação com uma mulher e de repente leva ela para passar o final de semana na casa dele, aí ela começa a mandar Shopee lá pro endereço dele, pedir iFood pro endereço dele, e aí em pouquíssimo tempo, 3 meses, 6 meses que seja, ela já consegue provar que houve ali uma espécie de união estável, e aí ela consegue direito a metade do que o cara construiu ali, né? Então, é complicado, né? Nada pode ser imputado a alguém, nem a paternidade, nem coisas sérias, como paternidade e casamento, não pode ser imputado a ninguém sem a sua aceitação. Não pode. Isso, de mim, isso vai estar na lei, tá? Então, você quer ser pai daquela criança, que não é sua biologicamente, ótimo. Só que você vai assinar. Você quer um relacionamento estável com essa mulher, tá? Somos casados e tal, e não sei o quê. Ótimo. Os dois têm que assinar. Não assinaram nada, não tem relacionamento estável, filho. Não tem essa conversa. É fácil fazer isso. Claro que eu entendo que, a princípio, né, você criou-se para proteger pessoas que estavam 20 anos juntas, morando como casadas, mas sem o registro. Só que essas pessoas é fácil de provar, filho. Agora, o absurdo... Porque isso eu conheço gente que aconteceu isso, tá? E mais de uma pessoa. E o curioso é que a história foi a mesma para as duas pessoas. O cara começou a namorar com a mulher, o cara tinha a casa dele e tudo, e a mulher morava de aluguel, e ela falou assim, olha, meu aluguel vai vencer, eu vou ter que mudar de casa, posso ficar um tempinho na sua casa, até achar um outro apartamento, outra casa? Aí fica um tempinho, uma semana, 2, 1 mês, 2, vai passando o tempo, o pessoal tá ali acomodado, e daqui a pouco o cara se lasca, perde metade da casa, perde metade dos bens. Então isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Então isso no que depender de mim, isso acaba. Veio aqui uma advogada defensora dos direitos dos homens, acho que você até conhece, Priscila Dias, né? Aí ela falou, né, que o ideal também é que o cara, se ele for levar uma namorada para dentro de casa, ainda que seja para passar o final de semana, que não seja na casa que é dele de fato. Se for esse o caso, numa casa alugada e tal, se o cara tiver a casa dele própria, que ele ponha para aluguel e que ele tenha esses cuidados, né, de, assim, não deixar ela pedir iFood, compra em Shopee, o que seja, para casa dele. E também ter essa questão do contrato de namoro, né, que tem que fazer falando, olha, nós não temos interesse de constituir família até que a gente resolva a formalizar uma união de fato, um casamento. Então, é uma das alternativas que dá para se blindar um pouco, né? Mas nem sempre a justiça vê com isso. Tá, desculpa só te interromper. Você já assistiu o filme de distopia? Eu já li livros de distopia, 1984, Admirável Mundo Novo, Tem vários filmes aí de distopia. Qualquer um desses filmes de distopia que eu vejo me parece melhor do que esse cenário aí que você falou. Imagina, laranja. Eu construí a minha casa, né? Igual eu construí aqui a minha casa, pra ter um lugar meu, né? Do jeito que eu quero e tal. Aí começa a namorar uma menina, eu tenho que alugar a minha casa e morar em outra. Difícil. Loucura, né, cara? Aí eu tenho que fazer um Pra se prevenir. Se eu conhecer uma menina tal e querer tomar um vinho com ela em casa, eu tenho que fazer um contrato. Não, os filmes que eu vejo de distopia são melhores do que isso. Os filmes que eu via quando eu era criança, daqueles futuros distópicos, hoje me parece um paraíso. A realidade é pior do que as distopias que eu via no cinema. Só da gente estar falando isso, de você estar falando, não, o certo, vem o certo. Você pega, sai da sua casa, aluga a sua, faz um contrato, não deixa pedir. Gente! É o rolê todo, né? Não, é melhor morar no manicômio. Se é para viver desse jeito, eu prefiro mudar para o manicômio. É muito mais fácil. Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza. Do meu lado está o Ito Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?